Sempre que a gente debate com não cristãos de qualquer linha religiosa, mas principalmente com ateístas, eles nos dão diversos motivos para não abraçar a crença do cristianismo e, e nos dão motivos pelos quais eles não abraçam o cristianismo. Nós damos vários motivos para eles, pelos quais eles devem abraçar o cristianismo, e eles dão vários motivos pelos quais eles não devem abraçar o cristianismo. É comum, né, eles usarem todo tipo de argumentos, subterfúgio, para negar a fé, para negar o cristianismo e para negar a existência de Deus. É muito comum, né, um não cristão fazer isso. Faz parte da natureza dele negar a existência de Deus, então ele com certeza negará a existência de Deus. Mas por que ele é um não cristão? Então, um não cristão pode pensar que ele é um não cristão porque ele é uma pessoa mais inteligente. Mas qual é a epistemologia dele? Qual é a base, né? Como ele sabe que ele adquire conhecimento? Né? O não cristão, a maioria dos que eu conheço, a maior parte é empirista, acredita que o que eles sabem sabem pelos sentidos, mas o empirismo ele cai numa falácia formal. Ele não pode ser auto-autenticador, não pode se auto-autenticar. O próprio Dave Hume, na sua abordagem, né, o problema da indução, fala sobre a indução, né, tudo mais. Um não cristão também geralmente alega acreditar na ciência empírica, né, e alega acreditar, ele está sendo uma pessoa coerente com isso, nos dados e provas, evidências, né, empíricas. Mas se você for para o lado empírico da coisa, sendo que o próprio empirismo não pode evidenciar a existência ou não existência de Deus, não pode, na verdade, não dar nenhum conhecimento, no próprio empirismo, você demonstra, então, que historicamente a Bíblia é aceitável, que, por exemplo, existem profecias que se cumpriram em Jesus, e você faz toda a abordagem empírica e demonstra que a fé cristã não é apenas razoável, mas existem muitas evidências, tanto evidências históricas como testemunhos oculares que aconteceu, de que a fé cristã é coerente. Mas ele se rejeita a aceitar todas essas provas, joga uma nuvem em cima e diz que elas não são suficientes para ele acreditar. Então ele começa a fazer brincadeiras de vai acreditar porque alguém escreveu, etc. Mas, ao mesmo tempo, o não cristão acredita em evidências fósseis e diversas outras coisas empíricas que também elas são muito mais difíceis de provar. Né? O que é uma prova para o não cristão? O que ele considera uma prova? Na verdade, o que os empiristas consideram uma prova? Até hoje eles não entraram num consenso. O que é de fato uma prova evidencial? Né? Eles não entraram. O maior argumento que eu vi é sobre a probabilidade, né? Mas se você olhar probabilisticamente as provas evidencialistas, da apologética evidencialista, que é uma apologética, na minha opinião, fraca porque não pode comprovar a existência de nada, o cristianismo vai sobrepor qualquer outra linha de raciocínio, de crença não cristã, né? Então, um cristão, ele automaticamente ele vai ter pelo próprio evidencialismo e pelo próprio empirismo muito maiores provas, né, probabilísticas do que um não cristão. Se o empirismo, de fato, pode nos dar algum conhecimento, então o cristianismo vence, né? E o não cristão não tem motivo pelo qual ele não crer, né? A não ser pelo qual ele tenha preconceito com a fé cristã, etc. Então ele diz que ele é muito sábio, não acredita em qualquer coisa, tem aquele ar de cético, mas ele confia cegamente no empirismo e na ciência, quando ela dá poucas provas, por exemplo, de registros fósseis evolutivos,
mas não acredita na mesma ciência empírica, em muito menos curto tempo, por exemplo, na historicidade da Bíblia. Então, é fato de o cristianismo ter menos evidências empíricas que o não cristão é o não cristão. Isso é uma desculpa. Ele não pode resistir ao cristianismo através da experiência do conhecimento empírico. Não é por causa disso que ele é um não cristão. Então, não é por falta de evidências, até porque a não crença dele tem muito mais evidências. O ceticismo, por exemplo, que é a crença de que você não pode acreditar em nada porque você não pode saber nada,